certamente cedo venho. Podemos em uma só voz dizer isso, é bem fácil. O versículo no 3, 1, 2, 3. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Tem mais alguém que tem esperança que ele vem? Glória a Deus. Tome o seu assento dando glória a Deus. Vai agora. O tema desta mensagem é o grande encontro. Eu não sei você, mas eu tenho o maior dos maiores, o melhor dos melhores encontros da minha vida. Ainda não aconteceu, mas irá acontecer. E pode ser a qualquer instante. Amém? Enquanto estivermos aqui, nós poderemos ouvir o soar da última trombeta e nos encontrar com o Senhor nos ares. Mais uma vez, para aquecer o meu coração e o seu, tem alguém que tem essa esperança viva no coração? Glória a Deus. Meus irmãos, não é tarefa fácil pregar a palavra de Deus, mas Deus assim nos chamou e Ele nos capacita para tal obra. Estar no altar é saber que para estar aqui é necessário estar na total dependência do Espírito Santo de Deus, pois o homem por si só, ele não pode nada. Portanto, que a palavra de Deus diz que se do alto não vier, nada nós podemos fazer aqui. Então, tudo que estamos fazendo aqui é porque do alto está vindo capacidade para nós fazermos e assim ministrarmos. Nesta noite eu quero ministrar, dentro deste tema, o grande encontro. E baseado neste texto de Apocalipse, este livro que tem causado discussões ao longo dos anos, dos séculos, mas que o próprio nome dele já diz o que ele é o livro da revelação. Apocalipse é uma palavra grega, que no grego é apocaliptos, que se divide em duas partes. Apo, que é des, e caliptos, que é cobrir, ou seja, descobrir. E o seu significado é revelar ou tirar o véu de algo que está oculto ou escondido. Então, quando Deus dá esta revelação a João, o qual estava na ilha de Patmos, João é o último apóstolo de Jesus que ficou vivo e recebeu esta revelação. Então, quando Deus decide escancarar essa revelação para João, é Deus dizendo para a igreja que ele estava tirando o véu de algo que estava escondido, encoberto, mas que ele estava a partir daquele momento revelando a sua igreja. Por isso é um livro da revelação. Aqui neste livro nós encontramos várias profecias dos tempos do fim. E para estudo dos tempos do fim, existe uma matéria dentro da teologia chamada de escatologia. Escatologia é uma palavra também grega que deriva-se em duas partes. Escatos, que significa o que vem por último, que está no fim, e logia, que vem de logos, que é palavra, tratado, ciência, enfim, é tudo isso. Então, escatologia é o estudo das coisas que vêm no fim. E este livro retrata-nos aquilo que vem no fim. Imagina comigo, João recebendo esta revelação há mais de 2000 anos atrás. João estava recebendo aquilo que viria nos tempos do fim. Sabemos que estamos tão próximos da chegada do fim ou da chegada de Cristo para levar a igreja. Mas imagina quando João recebeu esta revelação. Parece-me que faltava muito tempo, apesar de que no próprio capítulo e versículo que lemos, se você ver ao final do versículo, ali não é Jesus falando,
é o próprio João. Olha só, amém. Lembrei das aulas que tivemos ali em cima, o Senhor falava disso. Amém. Ora vem Senhor Jesus. João acaba de receber a revelação, e ele está como quem está dizendo: eu já não aguento mais. Ora vem Senhor Jesus. Olha a mente de João já querendo que Jesus viesse. E por estas coisas que vêm por último, nós entendemos que ainda não aconteceram. E se não acontecerem, como eu disse, principalmente quando João recebeu a revelação, significa que não haviam ainda acontecido. Por isso é chamado de revelação, profecias. São coisas que ainda viriam a acontecer. Agora, é importantíssimo, irmãos, que nós, a igreja, venhamos dar a devida relevância às profecias deste livro, porque o próprio Jesus nos manda dar atenção devida, especificamente, ao livro, à revelação, a profecias que estão no livro de Apocalipse. Veja os irmãos, Apocalipse 22, versículo 6, versículo 7. Quantos estão atentos aqui? O próprio Jesus está interessado e nos manda dar a devida ênfase a este livro. Versículos 6 e 7. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 7. E eis que presto venho, e eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. É Jesus usando o anjo para falar com João e para João falar para a igreja, que bem-aventurado são aqueles que guardam as profecias declaradas neste livro. E olha só, se Jesus realmente não queria que nós dessemos a devida importância a esse livro, ele continua, Apocalipse 22, versículo 18 até o versículo 20, ou até o 21, porque eu testifico a todo o que ouvi as palavras da profecia deste livro, que, vírgula, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se você ler a partir do versículo 5, você vai ver as pragas, e eu tenho certeza que você não vai querer estar debaixo de nenhuma delas. Aí Jesus está dizendo que não é para ninguém acrescentar coisa alguma além do que está escrito neste livro. E ele diz: Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas neste livro. Olha o versículo 19. E se alguém tirar, Jesus está dizendo, não é nem para pôr nada mais e nem tirar além do que já está escrito, do que está escrito aí. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte no livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Ô irmão, olha só o que Jesus está falando. Se alguém tirar alguma coisa deste livro, ele não terá direito em ter o seu nome no livro da vida, não terá direito à cidade santa, a nova Jerusalém que descerá do alto, adornada para ser moradia de Deus, Jesus o Filho, e de todos nós, a igreja. Jesus está dizendo que se alguém tirar alguma coisa do livro, não terá direito a nada disso, e a nenhuma bênção que está neste livro. Jesus está nos mostrando: o que está aqui é suficiente. Oh, glória a Deus. Jesus está dizendo: o que está aqui é suficiente. Aí o versículo 20 que lemos: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Oh, glória a Deus. Rapidinho, para encerrarmos essa parte de profecia,
Jesus usa Pedro, na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 19, para dar um pouco de ênfase acerca de profecia. O que eu quero que os irmãos entendam juntamente comigo, é que é muito importante que nós, a igreja, entendamos o que está escrito a nosso respeito. Por quê? Ao seu tempo viveremos tudo aquilo que a Bíblia, a palavra de Deus, declara ao nosso respeito. Olha o que Deus usa Pedro para dizer: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Em outras traduções fala para estarmos firmes nas profecias, a qual bem fazeis em estar atentos a ela. Precisa repetir de novo? Deus está nos dizendo aqui que é necessário nós, como igreja, estarmos atentos às profecias que estão escritas, não somente neste livro, mas em toda a palavra de Deus, ao meu e ao seu respeito. Por que, pregador? Porque Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender. Por acaso diria ele, não faria? Falaria ele, não cumpriria? Ao seu tempo tudo irá se cumprir. Aleluia! Ao seu tempo tudo irá se cumprir. Aleluia! Glória a Deus! Deus está nos mostrando o que precisamos dar a devida importância a este livro, e podemos generalizar com toda certeza, a darmos importância a toda a palavra de Deus, mas especificamente hoje a este livro. E há quem diga, e muitos dizem: eu não gosto do livro do Apocalipse, eu não entendo o que está escrito no livro do Apocalipse, é de difícil interpretação, é muitas figuras, é muitos símbolos, e eu não entendo, então eu prefiro não ler. Mas Deus trouxe esse pequeno pregador para trazer uma mensagem simples para você. Não precisa entender tudo, não precisa compreender tudo, não precisa ficar angustiado quando ver uma palavra, ler uma palavra aqui e não entender, e nem procure muitos caminhos para entender, porque também você pode se frustrar até desviar do propósito certo. Mas a única coisa que nós precisamos entender e olhar e focar e estar preparado para quando ela acontecer é: eis que cedo vem. Arrepiou aqui, irmãos. Eu não preciso saber muito, estudar muito, entender muito, mas eu preciso saber, eu preciso entender, eu preciso focar, olhar e estar preparado, porque eis que venho sem demora, sem demora. Só quem aguarda a vinda dele ergue a mão para o alto, dê pelo menos os 3 gritos de glória a Deus aqui nesta noite. Aleluia, aleluia. Se guardarmos esta frase tão pequena, mas tão representativa, dormiremos neste domingo como se Jesus fosse voltar nesta madrugada, andaremos na segunda-feira como se ele fosse voltar na segunda-feira, iremos para o trabalho na terça como se Jesus fosse voltar na terça, iremos fazer nosso cotidiano diário durante toda a semana como se Jesus fosse voltar naquele dia. E aí, pregador, isso é suficiente, porque se nós aguardarmos ele ainda essa madrugada, com toda certeza estaremos preparados, adornados e com azeite. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia.
aleluia. O homem é como uma erva que hoje é plantada, mas depois seca, murcha e vira pó. Mas a palavra de Deus, ela não murcha, ela não cai, ela não vira pó. É por isso que Isaías, usado por Deus, disse: cai-se a erva, murcha-se a flor. E nesse contexto ele estava falando do homem, ou seja, o homem é como uma erva que cai, que murcha, que seca e que vira pó, mas a minha palavra permanece para sempre. Jesus, falando do contexto bíblico do arrebatamento, ele disse: passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras não passam sem antes se cumprir. Eu gosto da Bíblia, irmãos. Certa feita eu escutei o reverendo Napoleão Falcão falando de João 14, versículo 1 a seguir, e ele disse uma frase tão pequena, tão simbólica para mim. Ele disse: como 1 mais 1 é 2. Assim eu tenho certeza do cumprimento desta palavra. Olha só, irmão, a simplicidade, aquilo ficou martelado na minha mente, e eu tenho a certeza da veracidade do que ele falou. Então todas as vezes que alguma coisa vem me aborrecer, que alguma coisa vem contra a minha fé, eu lembro: como 1 mais 1 é 2. Olha, aconteceu o que, pregador? Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, pois eu vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu vou usar a palavra do reverendo Napoleão Falcão: como 1 mais 1 é 2. Assim eu tenho a certeza, ele virá, ele virá. Tem alguém que está esperando ele, tem alguém que está aguardando ele. Só quem está preparado, aguardando Jesus, levante a sua mão e dê glória a Deus. Abra a sua boca e adore, abra a sua boca e adore, abra a sua boca e adore o nome dele. Ramanda Candorevácia, Chorabassorevada Ramande que a sede. Não tem nada no que está presente e nem no que está por vir que vai me separar do amor de Deus e daquilo que Ele tem preparado para mim. Eu posso passar tribulação, eu posso passar decepção, eu posso passar angústia, eu posso passar decepção, mas eu estou grudado na palavra que ela diz: o peso da glória que há de vir, as momentâneas tribulações que nós passamos aqui não hão de se comparar ao peso da glória, ao peso da glória, ao peso da glória, ao peso da glória que será revelada. Aqui na terra morre pobre, morre rico. Aqui na terra adoece quem tem, adoece quem não tem. Aqui na terra está sujeito à morte quem é pobre, quem é rico, quem tem abastança de bens e quem é pobre de maré. Mas não tem problema, tanto rico como pobre em Cristo tem a vida eterna. Eu vou repetir: não importa, irmãos, as tribulações que passamos aqui, não importa as doenças que estamos sujeitos aqui, as enfermidades que nos acometem aqui, uma coisa eu tenho certeza: em Cristo, vivo ou morto, eu tenho acesso à vida eterna. Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, eu ouço o barulho de línguas estranhas. Eu ouço o barulho de quem vai morar no céu. Oh,
Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele virá. E todos aqueles que têm lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro, que têm guardado firme a sua palavra e sido fiel a ela, encontrará com ele o grande encontro. Diácono Derquian, o seu encontro com a cooperadora Amanda é tremendo. Foi bonito demais, só de ouvir o testemunho, aquele olhar 3x4 dentro da sala de aula, que maravilha. O encontro da tia Dani com o nosso amigo Juvail, que parece ter 20 anos, deve que foi tremendo demais, foi lindo demais. O meu foi uma cartinha que eu recebi, ou que eu mandei para ela, nem lembro mais, não era nem para ter falado. Enfim, irmãos, o encontro que tivemos com o nosso cônjuge. Quem que foi? Foi você que fez a carta para mim, né? O Gabriel que me entregou, ela que fez, irmão. Calma, oxe. Eu vou escrever carta para... Então, irmão, tadinho, morreu novo. Irmãos, cada um aqui teve um encontro tremendo com seu cônjuge, mas não tem como se comparar. Não tem como se comparar. Eu lembro, irmãos, eu tinha um Chevette velho, mais velho. Meu pai não queria me ensinar a andar de carro, porque ele tinha um amor tremendo pelo carro dele. Eu fui e comprei um Chevette. E aí eu comecei a andar naquele Chevette e aprender a dirigir. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava com uma bermudinha de seda, assim, lá em Minas, magro, seco, igual um palito, e escorado no Chevette, e a morena passou em frente. Lembro como se fosse agora. Foi tremendo. Aí nós marcamos para se encontrar na praça da igreja católica. Eu lembro, tá ligado? Foi tremendo, foi maravilhoso. E hoje já são 14 anos casados, que maravilha. Porém, todavia, 15 anos casado, irmão. Mas, vamos voltar para a palavra aqui, gente. Todavia, entretanto, não há de se comparar. Você perdeu de dar glória. Você perdeu de dar glória. Não há de se comparar ao grande encontro que teremos com Ele. Você pode adorar a 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 Ele, porque Ele está presente aqui nesse culto e a glória dele está em nosso meio. A glória do Cristo que virá está presente nesse culto. A glória do Cristo que virá sobre as nuvens está presente nesta igreja. Só quem sente a glória dele, só quem sente a glória dele, manifesta adorando, manifesta adorando, manifesta adorando em nome dele. Jubianda candorebaiaça, uradara surianda que assaio. Ei, alguém tem as línguas do céu? Eu ouço línguas estranhas. Eu ouço barulho de adoração. Eu ouço barulho de quem é morador do céu. Eu ouço adoração de quem espera. Eu ouço adoração de quem está preparado. Eu ouço adoração de quem está aguardando, adornado, preparado, com as vestes brancas. Eu ouço adoração de um povo que vai morar no céu. Esse povo está aqui, esse povo está aqui, esse povo está aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, Jesus.
Nós estamos em um culto. Não estamos em uma sala de aula. Irei falar de forma resumida e se quiser me perguntar depois do culto, eu estarei aqui para responder o que estiver no meu alcance. Mas escute, não dá para falar tudo. E nem se ficássemos aqui a noite toda daria. Mas nós, conhecidos como uma igreja pentecostal, somos adeptos de algumas visões e linhas teológicas pautadas nos textos bíblicos que nos respaldam para tais pensamentos, visões e direcionamentos que tomamos. Porém, assim como nós somos adeptos de algumas visões, alinhamentos acerca de alguns contextos, textos, temas bíblicos, assim também existe outras denominações que servem a Cristo, que vão morar no céu, mas que são adeptos de outra visão, entendem de outra forma. E aí, pregador, está tudo bem, irmãos. E pode haver pessoas aqui que escutam muito, ver muito no YouTube, outros pastores, não tem problema, mas é bom que você filtre aquilo que você está ouvindo. Mas nós acreditamos na seguinte sequência dos tempos do fim. O arrebatamento, na verdade, não é o fim, é somente um start para sequências de acontecimentos que virão depois do arrebatamento. Nós acreditamos nas seguintes sequências: o arrebatamento, aonde nós subiremos ao encontro de Jesus nos ares. Depois, a grande tribulação que virá sobre todos aqueles que estiverem na terra. Fica muito claro o texto de Mateus 24, 21, que nunca houve tal assolação como essa que virá. E me permita abrir uma aspas aqui. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não recebeu Jesus como Salvador, que ainda não entregou sua vida para Jesus, eu quero te dizer, Jesus não tem pressa. Mas se você se enquadra nesse tipo de pessoa que estou falando, se apresse, porque a qualquer momento está para vir uma grande, imensurável tribulação, tempestade como nunca houve. E olha que já houve grandes tempestades, tribulações, e que também nunca haverá depois dessa. Então esta noite é uma noite onde uma porta muito grande se abriu nesta igreja. Isso, glória a Deus. E o nome desta porta está lá em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu já dei a chave da porta para você. E essa porta, pregador, é uma porta de muita excelência, mas que um dia fechará. Assim como Deus fechou a porta da arca pelo lado de fora e ninguém mais pôde entrar, a porta da graça e da misericórdia se fechará um dia, e não haverá mais tempo de entrar. E a grande tempestade, tribulação que eu falei de Mateus 24, 21 virá sobre todos os que estão na terra. E por que a Bíblia faz questão de dizer? Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Em algumas traduções diz sobre a terra, porque a igreja não estará mais aqui. Tem pouca gente que está entendendo. Porque a igreja não estará mais aqui. Oh, glória a Deus. E aí nós entendemos que a sequência continua. E aí vem então a segunda vinda de Jesus. E parece que é a mesma coisa, mas tem uma diferença. Que apesar de Jesus, ao nosso ponto de vista, estar vindo para a segunda vez,
porque ele já veio uma vez e nós vimos a glória dele como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele andou entre nós. Todavia, a segunda vinda dele de verdade será aquela que ele pisará de novo nesta terra. Então, nós falamos segunda vinda, mas na verdade poderíamos intitular como o encontro com ele nos ares, porque nesta vinda ele não passa dos ares para baixo, ele encontra com a igreja nos ares. E eu já vou falar aonde está escrito isso. E depois vem o milênio, aonde a igreja, já na segunda vinda, vindo com Cristo, reinará com Cristo e estabelecerá o seu reino milenar. Mas escute-me, nós, a igreja, os membros do corpo de Cristo, como eu disse e repito, nós cremos como 1 mais 1 é 2. Coloca aí Apocalipse 3:10. Eu creio, irmãos, nisto. Aleluia. Olha o que está escrito, irmãos. Nós que temos renunciado, nós que temos guardado a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Nós seremos guardados deste dia, porque Cristo nos arrebatará primeiro, porque Cristo nos arrebatará primeiro, porque Cristo nos arrebatará primeiro. É por isso, meu irmão, vale a pena, mesmo com pouca força, não desiste. Mesmo com pouca força, renuncie o pecado. Mesmo com pouca força, vem aos cultos, obedece, está do lado da liderança, porque é pregador. Nós seremos guardados daquele grande dia. Só quem vai ser guardado, só quem vai ser guardado, só quem erga sua mão para o alto, adore o nome de Jesus, adore o nome de Jesus. Ei, Jesus, mandou que a sé, meu Deus, parece que no lugar de sangue tem fogo correndo nas veias, irmão. Oremaia servácia, chumana candorevácia, ei, que a sé. Aí você vai escutar, vai ouvir, como eu disse, assim como nós cremos e temos respaldo bíblico para o que cremos, e me falta, sou sincero, até mesmo conhecimento para ditar para você aqui todos os fundamentos que nos fundamentam para sermos, como é chamado dentro da teologia, de pré-tribulacionistas. Todavia, irmãos, eu creio, com esse simples versículo que eu disse, eu acredito, mas também, assim como nós acreditamos, existem outras linhas de pensamento. Agora, o que eu me pego pensando é que são discussões que vêm sido traçadas de gerações em gerações e nunca tiveram, repito, nunca tiveram nenhum resultado positivo, nenhum. Porque existe aqueles que são intitulados de pré-tribulacionista, nos quais nós nos reconhecemos assim, porque acreditamos que no arrebatamento iremos e não passaremos a tribulação que virá sobre toda a terra. Existe também os mid-tribulacionistas, que acreditam que Jesus virá arrebatar a igreja no meio da grande tribulação. E existe os que são chamados de pós-tribulacionistas, que irão depois da grande tribulação. Irmãos, meu Deus do céu. Claro, Fábio, diácono Fábio, com a chuvinha que deu hoje, na hora de vir para o culto, e ainda caiu um raio bem perto do meu portão, irmãos. Eu escondi logo, a minha esposa ficou no raio de ação. Eu nem vi direito, mas caiu perto, do lado do portão, né, meu bem? É confirmação de Deus ou o diabo querendo impedir minha bênção, né?
Enfim, irmãos, já dá vontade de ficar em casa. Quando alguém nos caluneia, temos que ser verdadeiro, irmão. Já nos abate, tristece. Não queremos ir nas reuniões mais no culto. Quando um irmão da direita, da esquerda, que é ser humano, todos que estão aqui são seres humanos, vacilam com a gente. Não vou mais na igreja, vou mudar de igreja, eu quero ver se vai conseguir mudar de céu. Desceu agora, irmãos. Eu quero ver se vai conseguir mudar de céu. Perdoai-vos uns aos outros, como eu vos perdoei. Mantenham a paz uns com os outros, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em Apocalipse ele diz, João disse, nós o veremos como ele é. Mas se não tiver paz uns com os outros, não vai ver. Se não perdoar, não vai ver. Se mentir, não vai ver. Se adulterar, não vai ver. Se andar na prática do pecado, não vai ver ele como ele é. Só quem vai ver ele, pelo amor de Deus, meu irmão, levante essas duas mãos para o alto. Só quem vai ver ele. Aleluia. Fique de pé, só quem vai ver ele. Mas fique adorando, você que vai ver o rosto dele. Oh, meu irmão, nós anseiamos para ver muitas figuras humanas, muitas pessoas as quais nós temos muito prazer em querer ver, mas nada se compara em ver o rosto de Jesus Cristo. Eu vou ver o rosto dele, eu vou ver ele como ele é, eu vou ver ele como ele é, eu vou ver ele como ele é. Adore a ele, dá glória para ele, exalte o nome dele. Enquanto você glorifica ele, ele te enche. Enquanto você glorifica ele, ele te enche. Enquanto você dá glória para ele, o diabo cai, Satanás cai, as obras do inferno cai. Pega a glória, receba a glória. Olha no meio da igreja, já tem gente recebendo a glória do Cordeiro. Pega! Tem glória dele aqui, tem glória dele aqui, tem glória dele aqui, tem glória dele aqui. A glória do Cordeiro está na casa. Pega! Erga suas mãos para o alto. Isso, meu irmão, recebe glória. No meio da igreja tem glória, na frente da igreja tem glória. Cadê as irmãs que marcham no poder? Cadê as irmãs? Cadê os varões de oração? Pega a glória dele aí. Fala em línguas, fala em línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Quem não é batizado, receba batismo agora. Receba a glória. De comanácia, de caplaceria.
amada minha, vinde, amada minha, e entrai para o gozo que vos está preparado. Vinde, amada minha, e entrai para o gozo do seu amado. Aí perguntaram para Paulo: Paulo, você pregou o evangelho para nós, você pregou a palavra que é Cristo para nós, mas Paulo, o que será de nós? E os irmãos que morrem, e os que ficam vivos, Paulo, estão dizendo por aí que não tem esperança, que morreu, acabou, Paulo. Aí Paulo pega a tinta, a caneta, o papel e começa a escrever 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Olha a resposta de Paulo: não quero, porém, irmãos meus, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, dos que morreram e já dormem em Cristo, para que não vos entristeçais
como os demais que não têm esperança. Olha a resposta de Paulo: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem ou morreram e estão dormindo nele, Deus os tornará a trazer com ele. Isso chamaria glória a Deus. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, não é coisa da nossa cabeça, é palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, 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 Cadê você que vai vir aqui à frente agora, receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Vai se desencadear um grande vento, uma grande tempestade, uma grande tribulação. Se hoje já temos dificuldade com as lutas que nós passamos, pense aí, a pessoa procurar a morte, e a morte está de férias por algum período determinado, e não poderem morrer. Vale a pena ser fiel a Deus. Alá sorequiasa. Nós não temos o costume de assustar ninguém aqui, não é nosso costume, mas a verdade tem que ser dita. Hoje pode ser o seu último dia, sua última noite. O homem nascido da mulher é de bem poucos dias e cheio de inquietação, sai como a flor e se seca, foge também como a sombra e não permanece. A duração da nossa vida, 70, 80, se tiver muito forte. Depois disso, canseira, enfado. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Está aberta a porta da oportunidade. Aproveite enquanto ela está aberta. Aproveite enquanto a misericórdia está sobre a sua vida. Porque eu já disse isso aqui, repito: se a misericórdia até o dia de hoje, 8 de março, e diga-se de passagem, o Dia das Mulheres, parabéns para vocês. Até o dia 8 de março,
às 8h22. A misericórdia, o que é a misericórdia? É aquilo que impede o que nós merecemos receber. A misericórdia impede de chegar até nós. Isso é misericórdia. E a graça é o que abre para recebermos o que nós não merecíamos receber. Aleluia. Louco se te pedirem a sua alma hoje. Aleluia. Te que aplaçorevar-se derramai. Jesus te ama e te chama. É por isso que Ele morreu na cruz, para redimir você de todos os seus pecados, fazer você viver uma nova história, deixar todas as coisas velhas para o passado e viver em novidade de vida. Porque se você, na semelhança da morte de Jesus, também morrer, aceitando a Ele, se entregando a Ele, também na semelhança da sua ressurreição, naquele grande dia, você viverá com Ele. Como Ele foi ressuscitado, você também será. Morrer uma vez, até podemos morrer, mas duas não. Não é para nós. O juízo de Apocalipse 21 não é para você. Porque se nós morrermos uma vez, tudo bem, precederemos os que estão vivos, como lemos em 1 Tessalonicenses 4. Porque os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora a segunda morte é para aqueles que não receberam a Cristo, aqueles que não quiseram se entregar a Cristo. Aí morrem a primeira morte física e depois vai ter que se apresentar diante do juízo de Deus para receber o dano da segunda morte, a morte eterna. Não é para nenhum de nós essa morte aqui. Para quem está em Cristo, permaneça, porque se com Ele padecermos, também com Ele seremos